antigamente, nos anos 70, eu sabia exatamente quais eram os discos da música brasileira que saíram naquele ano. Os discos circulavam na rádio. A gente era submetido a um tipo de difusão da arte que era os centros de comunicação, ou seja, poucas pessoas na rádio decidiam por muitas. Elas que decidiam mostrar aquilo e não uma outra coisa. Assim como na televisão ou no cinema, uma pessoa decidiu o que ia passar, o que não ia passar. A gente tinha a sensação de compartilhar entre nós um mesmo fluxo, uma espécie de um rio, que era aquele. Hoje em dia, com as mídias digitais, com a internet, com as redes sociais, o fato de eu poder baixar o filme que eu quiser, etc e tal, eu posso fazer minha própria programação. E a minha programação não tem nada a ver com a programação comum do que seriam as pessoas no geral. Eu sou André Parente, artista e teórico do cinema, da arte contemporânea e das novas mídias. Quando a gente fala em imagem, a gente tem que ter em mente, por um lado, os dispositivos que são utilizados para fazer essas imagens, como essas imagens circulam e como que elas vão produzir uma determinada imagem que a gente tem, não só da arte daquele momento, mas da vida das pessoas naquele momento, né? Com a maneira como as pessoas sentiam, pensavam, que elas diziam seus modos de vida. O Cinema Nosso é uma escola popular de cinema, de audiovisual e novas tecnologias, que tem como missão formar crianças, adolescentes e jovens nessas áreas. Então, através dos projetos, a gente oferece formações gratuitas para todos os públicos. O Cinema Nosso ele surge a partir da experiência do Cidade de Deus. Um grupo de atores ficou apaixonado pela experiência de estar no universo audiovisual, porque todos eles vinham de comunidades e favelas do Rio de Janeiro, e eles sentiram essa necessidade de criar mais espaços e oportunidades dentro do audiovisual. Meu nome é Evelyn Lee, eu estudo cinema de ficção aqui no Cinema Nosso e já participei da turma de cinema documentário. E foi a primeira turma do projeto de empoderamento de mulheres negras aqui no Cinema Nosso. Me chamo Tiana, sou aluna de documentário. E eu fiz também o Lab, que foi a criação de podcasts. Cara, eu quero dizer tantas coisas, mas a fotografia é a minha paixão. Eu quero ver o que você está vendo de mim dentro de você. Eu quero ver o que você está vendo de mim, do que eu estou vendo de você dentro de mim. Os surrealistas, eles tinham uma ideia muito interessante da relação do cinema com o mundo dos sonhos, da irracionalidade, dos desejos ocultos, etc. e tal, na medida em que eles diziam que o cinema era surrealista por princípio. É uma espécie de sonho em estado de vigília, né? Porque a gente está acordado e, no entanto, é como se nós estivéssemos sonhando, né? Então, eles diziam, é importante que as pessoas entrem para ver cinema, pouco importa que filme. A gente também está falando, no podcast a gente está falando também de um público periférico, né? O nosso público prioritário, né, são pessoas que não têm recursos financeiros para poder acessar um curso de audiovisual, de cinema, que a gente sabe que são cursos muito caros. Era muito distante para mim poder estudar cinema. E o Cinema Nosso me trouxe de volta, inclusive, essa perspectiva de querer estudar cinema. Muitas das vezes as pessoas vêm aqui para
querer aprender a técnica para contar suas próprias histórias mesmo, assim, né? O nosso filme, ele fala sobre vivência trans. A gente quer tirar um pouco do estigma que é nos colocado. Mas uma poesia, sabe? Um lúdico. A gente quer brincar com isso. Toda a arte é fruto, em parte, do uso de certas técnicas, né? Ou tecnologias. Estou fazendo um trabalho que é, em parte, condicionado por esses dispositivos. Mas os dispositivos são apenas uma condição de possibilidade. Agora, o fato de eu decidir por uma poética ou outra, ou seja, de eu ter a minha poética que foi criada de uma determinada maneira, que associa as imagens de uma certa forma, que implica o espectador de uma determinada maneira, isso daí vai ser algo que vai se definir para cada artista, né? Cada artista vai, ao criar seu estilo, né, usar a tecnologia de uma maneira radicalmente diferente da de um ou outro. Hoje a gente não só trabalha com cinema, mas hoje a gente trabalha com todo o universo do audiovisual. O nosso objetivo é preparar eles para esse universo que está chegando, das novas tecnologias, que possam utilizar a tecnologia como uma ferramenta para criar arte. Eu gosto de câmera, eu gosto de manusear a câmera, da parte mais técnica mesmo, lapela, luz. A nossa formação, ela se utiliza da metodologia STEAM, que aí a gente tenta trazer aspectos das tecnologias, da ciência, da matemática dentro do universo das artes. Eu sou a Marcela, entrei como aluna na primeira turma de jogos do Projeto EN. O jogo final foi sobre uma menina, né, que estuda numa escola particular, mas ela é da periferia, então ela tem que fazer esse trajeto. Ele é de tabuleiro. Basicamente, são cartas que falam sobre personagens da cultura afro-brasileira. E a partir do momento que ela vai construindo o caminhozinho, né, no tabuleiro entre a casa dela e a escola, ela vai aprendendo sobre esses personagens e conhecendo, né, se autoconhecendo ali nas experiências dos ancestrais. A gente aqui tem trabalhos de cinema, realidade aumentada, realidade virtual, podcast, a área de games, que está uma das maiores áreas de crescimento da indústria hoje, do audiovisual. A gente está na aula dos jogos digitais agora do Cinema Nosso e a gente está pensando no GDD, estruturando melhor as fases do jogo e como que a gente vai fazer para definir os personagens, os vilões, o personagem principal. Sou desenhista e o primeiro rascunho que a gente estava fazendo não ficou muito bom, porque ele tem os traços mais latinos. E a gente queria um branco europeu, né, que é o que representa a figura que vai roubar o conhecimento das pessoas negras ao longo da história. Há sempre, em relação à imagem, algo que é, por um lado, que as imagens nos dizem de uma determinada época, como sintoma até, porque eu acho que é impossível que um artista, né, que ele venha a exprimir, através da obra de arte dele, algo de uma época que não tem a ver com os próprios sintomas daquela época. Sonhei que uma ameaça invisível tomava posse da cidade, como uma doença. A gente tem uma metodologia que chama Metodologia do Afeto, que ela é formada por escuta, acolhimento e afeto. A gente tem projetos que a gente tem como centralidade raça e gênero, projetos que têm um foco nos direitos humanos. É trabalhar com o corpo negro porque ele vem prisioneiro. Então, o nosso objetivo é conectar pessoas e dessa conexão acaba nascendo diversas relações. O trabalho que eu desenvolvi no jogo também foi muito social, sabe? Foi falar sobre mim, foi falar sobre outras meninas.
e que a gente conseguisse entender nossa ancestralidade a partir daquilo ali. Nosso lugar, né? Nosso lugar no mundo, assim, de verdade. A gente resolveu fazer um jogo de cartas sobre heroínas, Canindé. E aí, as heroínas, que são mulheres negras em 5 categorias diferentes, que era uma forma da gente ensinar sobre ela, ensinar sobre o racismo, e ele é considerado um jogo educativo. Foi um jogo, assim, que a gente se inspirou muito também nas nossas vidas, sabe? Como mulheres negras. Porque eu olho todo dia pra ele assim, lá na minha prateleira, e falo, caramba, realizei o sonho da Mina e Alexandra. A gente tenta preparar de todos os aspectos esse jovem, não só na parte técnica, mas também nas habilidades, nas emoções e como lidar com o mercado de trabalho. Raciocinando como é que vai ser a questão dos problemas. Meu nome é Natan, eu tenho 26 anos, eu sou professor do curso de empoderamento digital, agora também estou atuando no Lab no Cinema Nosso. Essa aula presencial, em específico, a gente estava vendo questões artísticas do projeto. A gente já teve aulas presenciais de programação e agora a gente tem as aulas específicas para decidir conceitos artísticos como um todo, desde interface, fluxo de telas, personagem, concepts e tudo que rege visualmente o jogo assim de apresentação. A gente está pensando na história do Brasil, né, e nas questões da escravidão e até os dias atuais. E pensando desde o Brasil Império até agora, como que a gente vai destrinchar isso e ver o personagem se encaixando. Já no começo eu já percebi que aqueles traços do personagem não eram os traços que a gente queria, porque geralmente os personagens que são retratados como malvados, como vilões, são esses personagens mais latinos ou com traços negroides. E o que a gente queria era diferente, era retratar os verdadeiros vilões da história como esses personagens com traços europeus. Então a gente decidiu fazer um novo desenho, agora com esses traços. E foi tranquilo, assim. Acho que como a gente já tem conversado muito sobre essas questões, a gente já bateu o olho e já percebeu que não era aquilo que a gente queria. A proposta do jogo é sair um MVP, então a ideia é elas saírem com 1, 2 fases, uma apresentação concisa, um jogo bem planejado. Isso vira algo que elas levam para a vida delas em relação ao portfólio. Elas podem apresentar em editais, querer seguir a equipe e terminar o jogo. Isso pode virar um produto, um portfólio para você entrar numa vaga de emprego. Então a gente vai trabalhando com as juventudes muito também alinhado com esse incentivo e essa colaboração de inserção no mercado de trabalho. Eu sou produtora da Game Jam delas. Meninas, agora mais oficialmente, estamos começando a Game Jam delas. Essa é a nossa cerimônia de abertura. Uma Game Jam é uma maratona de desenvolvimento de jogos semelhante ao Hackathon, na qual a gente desenvolve jogos num período geralmente de 2 dias. É uma forma de você criar um portfólio na área de jogos. Eu creio que participar de Game Jams é o primeiro passo se você quer ser desenvolvedor de jogos, é criar esse portfólio a partir de Game Jam. É preciso ver que há toda uma coletividade, digamos assim, quando se inventa uma determinada técnica, as pessoas que inventaram essas técnicas, elas também estão trabalhando em função dos problemas de sua época e foram influenciados por eles, né? A arte é feita coletivamente. Então isso vai chegar, né, essas questões que são coletivas, né, esses problemas que são aspirações, desejos, sonhos, etc. e tal. Tudo isso chega na arte. Esse é um espaço de 20 anos de criação
desenvolvimento e tecnologia. Assim, é um espaço que assim, foi construído por mulheres como vocês. O Cinema Nosso é isso, são pessoas, são conexões, são emoções e que acaba criando essa família, essa casa toda.